Minasan konnichiwa, hisashiburi desu ne. O genki desu ka? Ista wa dou deshita ka? E aí, pessoal, tudo bem? Como é que foi a Páscoa? Eu, Marcelo Vieira, da JF Nihongo Gaku, estou de volta. Então, se for de manhã, bom dia. Se for de tarde, boa tarde. Se for de noite, boa noite. A gente traz para você hoje a origem da escrita japonesa. Vamos falar do kanji, que chegou por volta do século 4 ou 5. O hiragana e o katakana, que surgiram aí por volta do final do século 9, começo do século 10. Vamos trazer então essas informações em detalhes para você. Se você observar, os kanji chegaram no Japão através dos monges vindos da China por volta do século 5 ou 4 a.C. Mas consta que na China eles já existam há aproximadamente 4.000 anos. São considerados pictográficos por terem suas formas retiradas de elementos da natureza, como podemos ver na ilustração ao lado. Aqui você observa que tem o Sol, e o Sol passou por uma evolução até chegar ao ideograma que hoje a gente reconhece como Sol ou Dia. Aí você tem aqui a Lua, que passou pelo mesmo processo evolutivo até chegar ao kanji que a gente conhece hoje. Também você encontra aqui a árvore, com o mesmo processo, a montanha, o rio, o arrozal, a pessoa, a boca, o carro, o portão. E como é que foi que tudo isso começou, né? Na verdade, os monges, eles observando como os animais próximos dos templos deixavam lá suas marcas para delinear território, para reconhecer caminho de volta, etc., pensaram, poxa, a gente pode usar uma coisa semelhante para demarcar a nossa própria história, para mostrar que nós estivemos aqui nesse tempo, o que nós fazíamos, quem nós éramos e qual o nosso objetivo. Com isso, começaram a fazer esse tipo de evolução das imagens que eles tinham ao alcance dos olhos na natureza e começaram a criar os primeiros ideogramas. Antigamente, na China, se usava muitos kanji, o que é muito, que a gente pode dizer aí em torno de 80, 100 mil kanjis. Hoje, esse número é bem menor, tanto na China quanto no Japão, né? Para você ter uma ideia, o Joyo Kanji no Japão hoje, ele é 2.134 ideogramas. O Joyo Kanji hoje é 2.134 ideogramas. O chinês usa em torno aí de 5 a 8 mil aproximadamente. É provável que talvez um japonês nativo saiba mais do que isso, né? Porque existem outros ideogramas que não são do Joyo Kanji, mas que aparecem em sutras budistas, por exemplo, que aparecem em livros mais de linguagem técnica, e tudo isso aí contribui para o aumento desse número. Mas, para o uso cotidiano, esses 2.134 ideogramas são suficientes. Vamos lá. Vamos falar do hiragana, então. O hiragana, ele é uma tabela que funciona como silabário, né? Ou seja, os sons são feitos em sílabas. Tem as vogais A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Percebeu que é fechado? Depois tem Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Sa, Shi, Su, Se, So. Ta, Chi, Tsu, Te, To. Na, Ni, Nu, Ne, No. Ha, Hi, Hu, He, Ho. Percebeu que o H aí é aspirado? Ha, Hi, Hu, He, Ho. Ma, Mi, Mu, Me, Mo. Ya, Yu, Yo. Rarirurero, wa, wo. O R, ele é aquele R de meio de palavra, né? Camarada, querida, coruja, careta, querosene. É esse som que você tem aí. Rarirurero. Observe que grifado de forma romanizada, o Xi escreve-se com SHI e o Ti com CHI. Cuidado para não confundir isso, ok? Vamos lá, para frente então. O hiragana é um silabário composto de 46 letras, que podem chegar a 71 com as suas variações, inventado pelas mulheres do Japão antigo, que, proibidas de frequentar a escola, criaram versões simplificadas de alguns kanji. Com o tempo, essas versões passaram a representar apenas sons ou divisões silábicas. Atualmente, eles são usados em partículas, desinências de verbos, de adjetivos e de advérbios. Há alguns substantivos e radicais de verbos, de adjetivos e advérbios, que também são escritos em hiragana. Textos infantis feitos para crianças que ainda não aprenderam muito kanji
são compostos quase que exclusivamente por eles. Mesmo nos textos adultos também se utiliza o hiragana como furigana, minúsculas letras colocadas em cima ou ao lado, no caso da escrita vertical, dos kanjis difíceis, que poucas pessoas sabem ler. O objetivo desses furigana é facilitar a leitura desses kanjis difíceis. Os hiraganas são aquelas letras mais simples e arredondadas da escrita japonesa. Aqui a gente tem o katakana, né, que tem a mesma forma estrutural do hiragana, tem as mesmas variações. E, por exemplo, se você pegar o K e colocar 2 tracinhos no canto superior direito, ele vira Ga. O Ki vira Gi, o Ku vira Gu, Que vira Ge, o Ko vira Go, o Sa vira Za, Shi vira Ji, Su vira Zu, o Se vira Z e o So vira Zo. Também você tem aí o Ta que vira Da, Ti, Ji, Tsu, Zu, Te, De e o To, Do. A família do Ha, ela pode virar 2 outros elementos, né? O Ha pode ser com 2 tracinhos, Ba, Bi, Bu, Be, Bo, e com uma bolinha, Pa, Pi, Pu, Pe, Po. Ok? Essas são as mudanças que a gente falou antes, que fazem com que os 46 cheguem a 71. Conferiu aí? Então, muito bem. Os demais vão ter a mesma sonoridade, o R vai ter a mesma funcionalidade como aquele R de meio de palavra, como a gente já falou no hiragana, e assim é que a coisa funciona. Agora vamos lá. O katakana é também um alfabeto silábico de 46 letras, que pode se transformar em 71 com as variações que a gente mostrou agora, assim como o hiragana. E também representa apenas sons que formam sílabas. Atribui-se a criação aos monges japoneses. Mesmo para eles, que eram relativamente cultos, ou mais cultos do que a maioria da população, era difícil lembrar da leitura de cada kanji. Então, eles escreviam pequenos lembretes ao lado das letras mais complicadas. Esses lembretes se tornaram o katakana, que hoje é utilizado para grafar palavras de origem estrangeira, algumas interjeições, etc. Em alguns vocábulos grafados nesse alfabeto, os japoneses colocam um traço após a sílaba tônica, identificando-a. Isso acontece, por exemplo, na palavra teburu, né? Teburu. Você escreve T, mais um traço alongando, buru. Teburu, que vem de table do inglês. Então, qual a diferença que tem do uso prático do hiragana para o katakana? Como a gente já mostrou, o hiragana criado pelas mulheres, mais bonitinho, mais arredondadinho. O katakana criado pelos monges para fazer lembretes aí nos kanjis de difícil leitura. E passou a ser também o símbolo de distinção de quais palavras vinham de outros países, né? Palavra como table virou teburu. Elevador, né? Elevator, virou erebeta. Television, virou terebi. E puxando para o nosso momento mais atual, animation, né? Animation, do inglês, virou anime ou anime, como tem muita gente que fala. Ok? Vamos lá. Na sequência tem para você aí a origem do hiragana e do katakana, de quais kanjis eles saíram, né? Você pode observar aí, tem a primeira coluna. A primeira coluna aqui vai ser o kanji. Opa, perdão. A primeira coluna vai ser o kanji. A coluna em cinza vai ser a variação que ele sofreu. A coluna em branco vai ser então aí... Engraçado que branco só está na primeira coluna, né? A última linha de cada um desses grupo de 3 aqui vai ser o hiragana ou o katakana atual, ok? Muito obrigado aí pela participação. Se gostou, curte. Se gostou, comenta. Se gostou, compartilhe aí com os amigos. E continue acompanhando o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se porque é de graça. Se você ainda não curtiu, dá o seu joinha aí pra gente, ok? Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.